Muito bem, gente querida, gente amiga, agora em Belo, 18 horas com 9 minutos. Estamos de volta com todos vocês, com mais um programa Geomendes e você. Hoje, segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. Muita expectativa, porque o Senhor está conosco. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem sido generoso demais para conosco. E estamos de volta, começando mais uma semana de muita fé, muito trabalho, apesar de tudo que estamos vivendo, apesar desse novo normal, de lockdown, apesar de tudo, a nossa esperança, ela está no Senhor. A nossa expectativa, ela está no Senhor. O salmista Davi, ele dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, desde já o meu carinho todo especial, amada audiência, a você que está nos acompanhando pelo www.radiojet.com.br, a você do aplicativo Radiojet, você das redes sociais, Instagram, Facebook, o meu carinho todo especial. Muito obrigado pela sua amada audiência. Você que já é cadeira cativa do nosso programa. Conforme anunciado, já está aqui comigo no estúdio da emissora o Dr. Adriano Damasceno, médico clínico e especialista em saúde sexual masculina. Vai ser o nosso tema de hoje. Vamos abordar esse tema. Eu vou dar um tempinho, vou chamar um pedacinho de uma canção. É o tempo de você contratar as tias do Zap, mandar um zap para todo mundo. Pega o link da rádio aí, manda para todo mundo. Minha irmã, a senhora que está me assistindo, me ouvindo, seu marido precisa ouvir isso. Pastora Ana, tampa os ouvidos agora. Minha amiga, você precisa ouvir isso. Esse homem vai ficar bom de serviço. Deus vai restaurar. Esse Lázaro vai sair para fora. Em nome de Jesus. Deus vai ressuscitar esse Lázaro. Manda um zap aí para esse seu amigo, para essa sua amiga, você que está em crise, você que precisa de restauração. Eu brinco assim, gente, mas a saúde sexual, o negócio é muito amplo, né, doutor? Daqui a pouquinho eu apresento ele, vai se apresentar, falar das especialidades dele e vai acrescentar muito. Manda um zap e fica com essa canção. Muito bem, agora em Belo Horizonte, 18 horas com 12 minutos, já nesse horário aí de, podemos dizer, a gente tem um hábito do Calvário, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer aquela oração do Calvário, do virar da tarde, para abençoar a sua vida. Mas, doutor Adriano, quero dizer antes de qualquer coisa que é um prazer te receber aqui no estúdio da Rádio Jet. É uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Em nome de toda a família Getsemane, em nome do nosso pastor Sênio Jorge Linhares e toda a liderança, sinta-se abraçado, seja bem-vindo, fique à vontade. Pastor Geomendes, muito obrigado, a paz do Senhor, uma boa noite também à pastora Ana que nos acompanha, a todos os nossos ouvintes, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor a todos. É uma grande honra estar aqui falando a todos hoje. Gostaria só de mandar mais um abraço também, em especial ao nosso pastor Jorge Linhares, que nós amamos muito e em breve, em nome do Senhor Jesus, conosco aqui novamente. É uma grande honra e um grande prazer. Se Deus quiser, em breve aqui no nosso meio, já como ontem as manifestações de carinho aqui no culto, o povo mandando mensagem, que em breve quer ver ele aqui cantando Jericó com as nossas crianças, se Deus quiser. Doutor, antes da gente entrar propriamente dito no assunto, falar sobre saúde sexual masculina, é um tema muito abrangente, muito relevante, atual. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, da sua formação, sua experiência. Pois não, com certeza. Na verdade, eu tenho essa liberdade para voltar um pouco antes no passado, né? Desde a minha infância. Eu creio firmemente que tudo é um direcionamento do Senhor na nossa vida, né? E até os 3 anos de idade eu já havia passado por 2 cirurgias andrológicas, né? Devido a um tipo de problema específico. Então, desde a mais tenra infância, eu tenho passado por consultas médicas, por consultório, por conversas sobre saúde sexual, sobre o futuro da sexualidade, uma vez que eu era paciente, eu sou, né? Somos todos. E creio que a partir daí Deus plantou aquela sementinha no meu coração de seguir adiante. Coisa que eu não entendi de imediato, claro, e nem durante os primeiros 6 anos de formação estava bem claro para mim, mas
com toda a sutileza que o Senhor tem de nos ensinar, foi colocando na minha mente, na minha vivência médica, esse tipo de atuação. Eu pude trabalhar com saúde sexual em alguma das maiores empresas desse país, né, do setor privado. Pude me tornar membro da Sociedade Portuguesa de Andrologia, Medicina Sexual e Reprodução, que é, sem dúvida alguma, uma das entidades científicas de ponta no mundo. O conhecimento que lá é produzido é fantástico. E, desde então, eu tenho atuado inicialmente, como eu comentei, com a saúde sexual masculina. E a partir aí da evolução da nossa estrada, já são aí só com saúde sexual coisa de 4, 5 anos de formação geral aí. Faço 8 esse ano, se Deus quiser. E a gente percebeu que o foco, sim, saúde sexual masculina, importantíssimo, mas o casal, ele importa. O casal é o foco central. Por isso, apesar de nós tratarmos de saúde sexual masculina, especialmente hoje, o foco principal é a nossa ouvinte, que é a esposa, que vive o dia a dia e que percebe muitas vezes antes do próprio marido, né? A eclosão de adventos que porventura possam se tornar doenças. Então, basicamente, a nossa trajetória tem sido marcada por isso, um direcionamento longo do Senhor dentro da saúde sexual masculina e em conjunção aí com o conhecimento científico internacional, o que é muito importante e motivo de muito orgulho para a gente. E como é aqui? O senhor atua hoje aqui em Belo Horizonte, tem consultório? Existe uma resistência em procurar um médico especialista nessa área, doutor? Pastor João Mendes, essa pergunta foi excelente, porque os dados, e não sou eu que estou falando, as estimativas apontam que cerca de 70% dos homens têm algum grau da doença e não procuram. Ou, melhor dizendo, 70% dos homens que têm a doença não procuram ajuda. Isso é muita coisa. 70% de cada 10 pessoas, 7 não procuram ajuda. Então, infelizmente, muito grande o número. Muito grande. Então, infelizmente, ainda hoje, o tabu impede que muitos homens procurem ajuda. E interessante, é nesse aspecto onde o papel da esposa como cuidadora é fundamental. Muitos dos pacientes que eu recebo em consultório, eles vão a pedido das esposas. As esposas percebem o problema, entendem aquilo como doença e, como se diz, bota pressão, faz força, pede. Às vezes elas chegam a marcar a consulta e depois comunicar para o marido para ele ir. Ao passo que a gente percebe que muitos homens solteiros, na sua maioria, estão nessa estatística aí dos 70% que não procuram ajuda. E isso é muito importante. É um número alarmante. Muito grande. E pedem inscrição porque os homens têm vergonha? Sim, como manda a regra, né, infelizmente esse tabu ainda existe, a descrição ela é importantíssima nisso tudo. Então, que o paciente chegue e seja acolhido de forma rápida, que ele seja atendido de forma isolada, desde a recepção até o local de atendimento. Isso tudo conta, inclusive, como parte do tratamento, haja vista que a timidez, o medo, os tabus fazem parte da doença. Então, isso sim, a descrição, sem dúvida alguma, é necessária hoje em dia. Doutor, e quais os problemas mais comuns que ocorrem no homem? Olha, até importante que eu vou pedir para remontar ao conceito de saúde, né? A saúde sexual, ela não diz respeito apenas ao estado de ausência de doenças, mas não ter doença, e sim um bem-estar físico, um bem-estar psíquico, bem-estar no todo, para que a gente possa falar em saúde. Então, de repente, um homem que não tem nenhum processo de doença biológica instalada, mas ele não tem, de fato, as relações frequentes, prazerosas com sua esposa, a gente pode estar falando de algum tipo de problema também. Quando a gente fala de doença instalada, nós temos duas principais, as que correspondem juntas por mais de 90% dos casos. A disfunção erétil, antigamente chamada de impotência sexual, e a ejaculação precoce. Essa tem a ver com o tempo que o homem leva até atingir o ápice, o orgasmo ou o fim da relação, né? São as duas que, sem dúvida nenhuma, afetam a grande maioria dos homens. Mas, outro dia, eu conversando com um rapaz, que ele passou por um procedimento, não sei se queria que o senhor esclarecesse isso, se é um tabu ou não, é ciência. Um dos medicamentos que ele falou que tomava é antidepressivo. E tem algum efeito colateral esses remédios? Pois é, pastor João Mendes. Eu até não gosto, isso é particular meu, não gosto muito do conceito de antidepressivo. Por quê? As medicações, no geral, elas têm mais de um efeito. Então, por exemplo, essa classe que é chamada de antidepressivo, muitos deles, eles são usados para tratar a ansiedade, a depressão em si, mas também a ejaculação precoce e várias outras doenças.
a partir de uma modulação dos neurotransmissores do sistema nervoso. Por exemplo, as endorfinas, a noradrenalina, a serotonina. Então, o nome mais correto para essas medicações seria neurotransmissores, ou neuromoduladores, perdão. Porque a partir dessa modulação dos neurotransmissores, você consegue ações e efeitos, como controlar a ejaculação precoce. Então, sim, esse tipo de medicação é usado para controlar o quadro de ejaculação precoce, por exemplo, mas de forma isolada, e se não for bem indicado, ele pode gerar inúmeros efeitos colaterais, incluindo a própria disfunção erétil. Então, a pessoa vai tratar um problema e sai com o outro. Então, isso tudo tem que ser tratado de forma bem individualizada, levando em consideração a história clínica da pessoa, a saúde pregressa dela, até aquele momento que ela chegou lá, para que a decisão correta de uma ou mais medicações seja tomada, sabe? Existe tratamento natural sem medicação? É bem complicado a gente falar em tratamento natural sem medicação, porque as etiologias, quer dizer, as origens, elas variam muito. Então, eu vou dar 2 exemplos. Aquele homem que passou por um processo de separação, divórcio, onde ele fica ali abalado, destruído mesmo, né? Um processo muito doloroso, antinatural, se a gente for levar em conta a vida do casamento, né? Aquilo acaba com a psique, acaba com a mente da pessoa, ela fica triste, fica mal. Durante esse tempo, o próprio sistema nervoso dela não está compatível para tornar a relação sexual possível. Então não dá para a gente dizer que esse tipo de homem, esse tipo de indivíduo, ele precisa necessariamente ser tratado com medicações. Eventualmente, e aí a individualidade, a depender do grau de ansiedade, de tristeza, a medicação de forma pontual e temporária pode entrar ou não. Então, a gente falar em tratamento natural vai depender bastante da origem. Esse tipo de paciente, eventualmente, se ele conseguir mudar o estilo de vida, praticar atividade física, participar ativamente aqui da vida cristã, eu tenho certeza que esse tipo de pessoa, esse cara vai conseguir sair bem. E se a gente pegar outro tipo de caso, por exemplo, aquele que tem a doença instalada, está na biologia dele, e isso vai ser descoberto dentro de consultório, esse tipo de pessoa não vai, por mais que ele tente, só melhorar com alimentação, com coisas naturais, sabe? Eventualmente a medicação vai ser necessária. Então a análise é sempre individual, levando em conta as particularidades de cada caso, sabe? No caso do tratamento, o paciente chega lá, te procura, começa um tratamento, depois de um certo tempo suspende o medicamento ou é para a vida toda? Essa é outra pergunta muito boa e a resposta é depende, sabe? Por exemplo, nós temos alguns pacientes, de mais idade, é verdade, que já estão em tratamento contínuo aí há cerca de 3 anos e sem previsão de alta. E o que eu falo do tratamento contínuo, né? É o uso da medicação com regularidade e aqueles check-ups de tempos em tempos para se atestar o estado de saúde. Aliás, essa questão de acompanhamento regular devia ser feito sempre por todos, independente de se ter doença ou não, né? A gente não deveria ir ao médico só porque está doente, mas sim para testar a saúde e prevenir doenças, né? A medicina vai muito além de só tratar doenças. Aliás, a medicina de ponta hoje, ela trata em cuidar para se não adoecer, ou se vier adoecer, claro, o mais distante possível. Trabalha com prevenção. Exato, prolongar a saúde. Esse é o foco principal. Então, nós temos casos de paciente que vai utilizar a medicação sem uma data inicial de alta, e tem aqueles outros casos que sim, vão usar a medicação por algum tempo, deixar de usar. Existem os casos de doença secundária, ou seja, uma outra doença causa aquele quadro inicial, e aí se tratando aquele quadro inicial, o paciente não vai precisar mais continuar a medicação por toda a vida. Então, assim, o espectro de quadros clínicos, ele chega a ser bem grande. Então, os tipos de tratamento, os tipos de abordagem vão variar bastante de um quadro para outro, sabe? Doutor Adriano, antigamente era mais comum a gente ver essa questão de problema com ereção, homens de mais idade, né? Hoje em dia é muito comum ouvir, até em rodinhas de conversa, vamos batendo papo, o amigo se abre com a gente nova, menino aí de 25, 26 anos, 24 anos, tendo problema com ereção. Isso é em função da vida louca que a gente tem hoje? Olha, a gente pode atribuir com certeza ao ambiente, ao fator ambiental, como uma dessas causas sim, sabe? A bem da verdade, o fato de a timidez e o preconceito fazer com que esses homens evitem procurar ajuda, os dados ficam um pouco mais difíceis de serem obtidos, né? O que eu quero dizer com isso é que não quer dizer que no passado homens jovens também não tinham doença, mas a dificuldade de informação, de acesso, era muito maior do que é hoje, né? Então, eu creio que esses pacientes no passado também existiam, mas com uma dificuldade maior
de se acessarem os serviços médicos ou serviços de informação mesmo, né? Para que viesse a se prevenir e tudo mais. Mas é fato, é inquestionável que essa vida moderna, ela contribui muito, e muito, para o advento de várias doenças, não só os distúrbios sexuais, as disfunções sexuais, mas também outros. Então, por exemplo, a gente tem uma estimativa que no Brasil, cerca de 25 milhões de homens têm algum grau da doença. E, quando a gente fala homens maiores de idade, dos 18 vai para frente. Então, sim, uma quantidade enorme de homens, muitos homens jovens padecendo disso. Um outro dado interessante, mais ou menos metade dos homens acima dos 40 anos tem algum nível de disfunção. Isso é muita gente, né? É muita coisa, né? E hoje em dia um homem de 40 anos, ele é jovem, ele é atleta, ele faz a volta da Pampulha, maratona, né? Desses homens aí, em torno de 5% deles, 40 anos, tem a forma mais grave da doença, que é aquela disfunção, aquela impotência total, que não permite nenhum tipo de atividade sexual. Já nos 70 anos ou mais, esse número triplica, ele vai para 15%. Então, assim, à medida que os anos passam, o fator da idade vai pesando, a vida cotidiana pesada pesa, as medicações vão pesando, mas a grande questão, eu acredito, passa pela informação. Eu creio que a partir do momento em que trabalhos como esse, que o senhor vem fazendo, que a igreja, a gente sempre vem fazendo, são lindos, eles difundem informação e a gente está colocando mais um tijolinho aí para conseguir melhorar a saúde em geral. Porque a informação que eu quero passar é a seguinte, essa sim, é alarmante, preocupante. A disfunção erétil, ela é hoje uma doença considerada não fatal. O que quer dizer isso? O homem não vai morrer porque ele é impotente. Mas a impotência sexual, ele é um alarme, ele é hoje considerado um sinal de alerta para outras doenças graves no ponto de vista cardiovascular, e essas sim matam. Por exemplo, resumindo, um homem com impotência sexual hoje, ele pode ser um infartado de amanhã. Olha só. Sim. Que informação interessante. Essa informação é importantíssima. Eu até desafio aos ouvintes, a quem tem algum parente próximo ou homem próximo, que esteve infartado no último ano, e tiver intimidade, claro, de perguntar, de poder conversar, como é que estava a saúde sexual, a vida sexual desse homem nos últimos anos. Ou seja, então isso pode ser um sinal, um aviso? Sim, com certeza. A gente tem estudos robustos hoje que comprovam que a saúde sexual, ou a impotência sexual, ela é o primeiro sinal de alarme. Ou seja, impotência hoje, infarto amanhã. Não é uma regra, claro, mas é um sinal de alerta. Então, se aquele indivíduo percebeu que ele tem impotência hoje e começa a investigar e averiguar os outros dados da saúde, ele pode encontrar elementos ali que, se persistirem, podem levar ele ao infarto daqui a algum tempo. Então, sem dúvida nenhuma, a detecção precoce de qualquer doença e o tratamento precoce vão evitar um quadro muito mais grave lá na frente, sabe? E a impotência está aí como grande sinal de alerta para que a gente trate e prolongue a vida dos nossos homens aí, né? Sem falar que a qualidade de vida é outra, né, doutor? Ah, sem dúvida. A qualidade de vida é outra. Uma outra coisa que eu queria perguntar, quais as doenças que afetam diretamente a vida sexual do homem? Excelente pergunta. Olha, nós temos um grande, eu posso chamar de doença também, que é o tabagismo, o uso do cigarro. Ele afeta de forma intensa a vida sexual, não só a vida sexual, mas a saúde de uma forma geral, né? Então, porque tem homem que bate no peito e diz que é fumante, que não altera nada, que é cabra macho, como diz lá na terrinha. Exatamente. Mas isso é a longo prazo, né? Ou a curto prazo também? Pastor Giamentes, nós estamos falando aqui de uma bomba relógio que não tem data para explodir, sabe? E esse é o grande perigo. Muitas pessoas pensam que é uma coisa a longo prazo e vão ir brincando com a sorte. Não à toa, a gente tem muitos jovens infartando hoje, muitos jovens morrendo de causas cardíacas. E, sem dúvida alguma, esses jovens também manifestaram algum nível de impotência sexual antes disso acontecer. Então, o tabagismo, o uso do cigarro, sem dúvida, é um dos principais vilões quando a gente fala de saúde em geral e saúde sexual. Outra doença que é muito comum no nosso país, o diabetes. Para quem não sabe, é aquela doença onde os níveis de açúcar no sangue ficam elevados por deficiências metabólicas, né? O diabetes, ele é um grande responsável pela impotência sexual. É um vilão também. Um grande vilão, um dos maiores, inclusive. Então, botando aqui na lista só os top vilões, né? O tabagismo, o diabetes, a hipertensão arterial, que é outra doença aí do âmbito cardiovascular, que ela consegue prejudicar sobremaneira a vida sexual do homem. E, digo mais, é muito importante que a pessoa com hipertensão seja acompanhada pelo médico,
Porque a gente falou de efeitos colaterais agora há pouco, né? Toda medicação, via de regra, pode ter efeitos colaterais. As medicações que tratam hipertensão, algumas classes, elas têm uma frequência maior de causar impotência. Então, se o homem ele é acompanhado pelo médico durante o tratamento da hipertensão e vem a surgir a disfunção, isso pode ser averiguado junto ao seu médico, investigado e sanado esse problema. Então, a gente tem tanta Tem a ver, doença, pode ser com medicamento. alguns medicamentos, com certeza, eles podem aumentar o risco de impotência e causar impotência mesmo, necessitando muitas vezes o ajuste da medicação, da dose, né? Então, até o tratamento, ele pode ter como efeito colateral impacto na vida sexual. E aí eu reitero, se o homem for acompanhado pelo médico durante o tratamento, a chance disso acontecer vai diminuir bastante, sabe? Doutor Adriano, já que a questão da disfunção é uma doença, né, classificada como doença, tem a questão hereditária nisso também? Olha, essa é uma pergunta bem interessante e a gente não pode afirmar categoricamente esse fator hereditário se o pai é o filho vai ser, porque outros fatores também eles vão ter sua importância e grande. Por exemplo, o estilo de vida. Se o filho, vou pegar aqui para comparar pai e filho, e o pai ele pratica atividade física, se alimenta bem, come bem e tudo mais, pode passar uma vida inteira sem manifestar nada do tipo. E se o filho, que tem essa genética boa do pai, não se cuidar, e aí fala o que a gente falou agora, fuma, se alimenta de forma errada, eventualmente desenvolve uma doença outra, como o diabetes, a hipertensão, esse filho pode vir a desenvolver e o pai não tinha nada. E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes um pai que tenha disfunção não necessariamente vai estar trazendo, carregando para o filho esse tipo de coisa, uma vez que o filho tem a possibilidade de se cuidar desde cedo, de praticar as atividades físicas, de fazer visitas regulares ao médico, né? O que pode protelar, pode retardar, ou até mesmo fazer com que isso nunca venha a aparecer. Então, a genética, ela sem dúvida nenhuma é importante, mas ela não vai ser determinante no surgimento da doença, de acordo com o modo com que a pessoa vai se cuidar, sabe? Uhum. E aí, mais uma vez, eu quero chamar a atenção das esposas como agentes principais aí no cuidado do marido. O homem, pastor João Mendes, infelizmente, ele tende a ser mais relapso, ele tende a ser um pouco mais desligado com os cuidados com a própria saúde. E aí a esposa, nesse sentido, ela tem sido bênção na vida de muitos homens. E só para fechar um raciocínio aqui, um dado interessante observado por mim, consultor, aqueles homens casados, em relação aos solteiros, eles se recuperam mais rápido e a níveis melhores do que os solteiros. Os casados têm esses índices melhores do que os solteiros, no geral, e eu atribuo muito isso à participação das esposas, aquelas esposas que são participativas e colaborativas, sabe? A participação das esposas tem contado muito, o apoio. O tratamento nem sempre é fácil, nem sempre é simples, nem sempre é sucesso na primeira semana. Então, aquele fato da esposa estar lá, você consegue, vai, a gente está junto, vamos. Isso é decisivo na melhora. Então, é mais um dado muito interessante que faz a gente ter certeza que o casal cristão, casado, tem tudo para vencer qualquer tipo de barreira quando os dois estão em sintonia com Deus, com Jesus e firmes no objetivo. Olha a importância, tá? O casamento como é bênção na vida do homem. O casamento é bênção na vida do homem, meu amigo. Você que está aí procrastinando, enrolando com esse casamento, resolve sua vida logo, viu? Ô, doutor, quais as principais reclamações no consultório? Olha, é bem heterogêneo, sabe? Durante esse período que eu trabalhei nessas grandes empresas que eu mencionei, o público era bem diversificado, sabe? Então a gente atendia desde homens casados, cristãos, até aqueles homens solteiros que tinham a vida completamente desajustada, várias parceiras. Então, até o perfil de queixas muda, isso é que é interessante. Aquele homem cristão, casado, que tem um direcionamento na vida, tudo é mais organizado. É muito interessante observar isso. As queixas, no geral, são com a satisfação dele, mas principalmente da esposa. O medo de não fazer com que ela se sinta bem na relação. E isso é muito marcante. A preocupação com o outro, no caso dos homens casados, é muito comum. E o lado triste disso é que muitas vezes esses homens, quando eles chegam no consultório, chegam com aquele conceito de terra arrasada, né? Eu não sou mais homem, eu não consigo satisfazer ela, eu estou pensando em largar tudo porque não está dando mais, acho que eu não sou suficientemente homem. Acontece muito. E aí o nosso trabalho de resgate, né, desse tipo de queixa, mostrar que não é por aí, que a recuperação é totalmente possível, que ela existe, que ela vai acontecer, e trabalhar para isso acontecer. No campo dos homens solteiros, por exemplo, as queixas elas costumam ser muito mais
diferentes, elas vão mais com relação ao próprio desempenho dele, às conquistas dele. O cara quer impressionar. O cara quer impressionar, exatamente. E, falando em termos de doença e queixas, entre os homens mais velhos, e quando eu digo mais velho, 40 e pouco, 50, que é praticamente homem forte, jovem, ativo ainda, né? Mas essa faixa de 40 para frente, a disfunção erétil, ela é sim, uma das ou a principal de todas, uma das mais importantes. No público mais jovem, eu coloco aí dos 35 para baixo, apesar de haver muita impotência sexual, muita disfunção, a ejaculação precoce, ela passa a ter uma prevalência muito grande. A ejaculação precoce, para quem não sabe, é o tempo entre o início da relação e o homem atingir a ejaculação ser muito rápido, né? Então tem homens que com questão de segundos ele tem a ejaculação e a relação termina por ali. E aí nesse caso, nem o homem tem prazer, nem a esposa, né? Então esse perfil também é interessante. Ejaculação precoce, todas elas estão presentes no público geral. Mas uma está mais presente nos jovens e a outra mais presente da meia-idade para frente, né? Interessante essa informação. Muito. Então a ejaculação precoce está mais nessa turma que tem problema de abaixo de 35 anos? É mais comum nesse tipo de público, sabe? E uma outra coisa interessante com relação à ejaculação precoce, e aí a gente volta lá naquele conceito das medicações e o nome que eu disse que não gosto do nome antidepressivo, prefiro neuromoduladores, a ejaculação precoce em si é uma doença onde a resolução, no final da relação acontece muito rápido, ela começa e termina em segundos às vezes. Os pacientes que têm ejaculação precoce, eles têm um componente ansioso, um componente emocional muito importante. Tem a ver com o perfil também, né? Sim, é muito curioso isso, porque não só essa doença, como outras também, tem uma psique, uma mente, uma emoção da pessoa característica, mas a ejaculação precoce é muito marcante isso. Então o homem chega com muito mais queixas, muito mais perguntas, ele chega com dúvidas com relação ao tamanho, ele chega com relação a se vai melhorar, se não vai melhorar, quanto tempo vai melhorar. A ansiedade é um componente muito marcante. Então a gente percebe o quão pujante é o uso dessas medicações chamadas antidepressivas, que eu volto a dizer, prefiro outro nome, mas elas têm sim sua ação, desde que a gente vai conseguir diminuir um pouco, abaixar um pouco esse estado de pensamento acelerado, de ansiedade excessiva desse público, sabe? Ou seja, está ligado diretamente às emoções, se for um cara ansioso, for um cara que tiver algum problema tiver passando um momento difícil na vida, muita pressão psicológica, tudo isso afeta o desempenho do homem, né, doutor? Sem dúvida, bastante. Aliás, o nosso sistema nervoso central, por vias muito complexas, aliás, ele está intimamente relacionado ao nosso desempenho sexual, sabe? Desde o desejo, que passa pelo olhar, até a vontade, até o desempenho em si. O sistema nervoso central, ele está intimamente ligado e relacionado, levando e recebendo informações o tempo todo. Então, uma mente abalada, um sistema nervoso abalado, sem dúvida alguma, vai ter repercussão na vida sexual. E eu digo mais, aquelas profissões onde a ansiedade é uma tônica, né? Onde a ansiedade é constante. O cara trabalha num ambiente com muita pressão. Exato. São pessoas que têm muito mais tendência a ter disfunções sexuais do que pessoas que têm uma vida mais amena, mais mansa. Se bem que é um desafio, né, pastor Jomendes, falar em vida mansa hoje em dia. Né? Hoje em dia é difícil. Ô, doutor, o senhor também trabalha com casais, né? Qual a importância, o senhor já falou aí no começo, mas da esposa, da ajudadora, aquela parceira, aquela mulher que realmente quer ver o homem bem, para cima. Isso afeta muito o casamento quando o homem tem esse tipo de problema? Chega a dar até separação? Pastor João Mendes, infelizmente, eu tenho aqui que dizer que eu já vi alguns casos de separação por conta da questão sexual, sabe? E respondendo a sua pergunta, a importância da esposa nesse processo é total, absoluta. Eu diria até que é definidora. A participação da esposa nesse processo de saúde, adoecimento, reestabelecimento da saúde é definidora do sucesso ou não da coisa toda, sabe? Então, a gente tem casais onde o homem está lá num nível avançado de doença, mas que por contar com o apoio da esposa, aquela que vai estender a mão para ele, levantar e falar, nós estamos juntos, apesar da primeira falha, apesar da segunda falha, apesar das dificuldades, esses casais são os que têm os melhores índices de restabelecimento, sabe? Ao passo que, infelizmente, eu já pude presenciar casais também, mas que não tinham toda essa conexão,
onde a esposa, ao invés de ajudar, pressionava, Uhum. desconfiava, porque muitas vezes o marido está tendo um desempenho ruim, ou nem está tendo desempenho, ao invés de pensar pelo lado de, será que ele está doente? Será que eu posso ajudar de alguma forma? Ela já pensa o quê? Ele tem outro na rua, Uhum. está gastando com o outro na rua que tem comigo, e pressiona o cara. E muitas vezes ele tem medo, tem vergonha de falar, não, eu não consigo. Então aquilo vira uma grande bola de neve, de confusão, de desentendimento, de briga, e o homem tenta buscar ajuda por conta própria às vezes, mas não dá conta da pressão que é um casamento desajustado no meio do tratamento. Então eu posso afirmar, com certeza, que o tratamento médico, ele consegue perder de goleada para um casamento que está desajustado. A medicação mais potente do mundo não é capaz de fazer superar um casamento desajustado, que não está bem, onde não tem comunicação do casal. Ao passo que, pelo contrário, né, quando o casal está ali, juntos na fé e tratando, o sucesso é quase que garantido, é quase que absoluto. Então é muito Olha importante. aí, que importância é isso aí. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, as mulheres, minhas irmãs, ajudem seus maridos. Ajude ele. Vocês são muito importantes nesse momento delicado, porque isso mexe na moral, na honra, na autoestima do homem, né, doutor? Exatamente. Mas com todos esses fatores, todos esses elementos, aliás, a nossa sociedade, né, desde sempre, ela vem criando os homens para serem os pais de família, provedores de todos os bens materiais para a família, né? Ele tem que ser forte, ele tem que educar os filhos de maneira forte. Homem não chora, né? É muito comum esse tipo de fala, colocando-se aí no meio. Só que nós somos seres humanos, todos nós. Então não tem essa de que o homem não chora, não tem essa de que o homem sozinho tem que dar conta de tudo. E conhecimento ou preceitos passados, né, de geração para geração como esse, é que fazem com que tabus existam. Uhum. O indivíduo foi criado para acreditar que, não, eu não posso fraquejar nunca. E de repente ele fraqueja, porque o corpo dele é uma unidade biológica que pode apresentar falhas, né? Ele não vai procurar ajuda, porque ele vai estar ali atestando a incapacidade dele, vai estar atestando que ele não é homem, como ensinaram ele que ele tinha que ser. O que está totalmente errado, né? A gente tem que quebrar esse tipo de conceito, quebrar esse tipo de tabu e mostrar que sim, homem chora, sim, homem fica doente, homem precisa de ajuda. E aliás, a graça toda da vida está nisso, precisar e ajudarmos uns aos outros, né? Especialmente dentro do seio familiar. A gente vê hoje, muito comum, a difusão de conhecimentos errados do ponto de vista até sexual, né? Eu sempre tenho dito que sexo é bênção. Sexo é a maior bênção, eu creio, que Deus deixou para a nossa espécie, né? Primeiro porque através dele a nossa espécie se perpetua, né? A gente consegue gerar descendente e se perpetua. Segundo, porque creio que, fisicamente falando, das maiores fontes de prazer, ela é obtida através de uma vida sexual saudável. Então, quando a gente fala esse tipo de coisa, sexo é bênção, a gente fala porque temos elementos para provar isso. E a ciência está aí hoje para se curvar a palavra de Deus. Quando Deus diz que o homem deixará os pais e se juntará à sua esposa e se tornará uma só carne, isso é lindo. E não é só lindo, e não é só retórica, só modo de dizer. Não é só uma questão poética. Não é só poética, isso é uma questão biológica. Por exemplo, o espermatozoide, que é a célula masculina, né, ele é uma unidade diferente de todas as outras células do corpo. Se o espermatozoide caísse na corrente sanguínea do próprio homem, ele poderia ser reconhecido como um antígeno, como uma ameaça e destruído pelo sistema imune. Assim é na mulher. Se ele cair lá, ele pode ser reconhecido como uma ameaça e destruído pelo corpo dela. Assim, uma mulher que tem vários parceiros, uma vida desregrada, isso acontece. Mas aquela mulher, esposa, casada, que tem o seu marido regular e as relações sexuais regulares, o organismo vira a chave, ele para de reconhecer o material genético do esposo como antígeno. Ele passa a reconhecer como o próprio dela. Que legal. É incrível. E a partir Que daí... legal, show de bola. É incrível isso, é maravilhoso. Tanto é que casais com uniões, casamentos estáveis, a gente consegue perceber menor incidência de algumas doenças da gestação. Então, algumas doenças que acontecem, e eu não estou dizendo que é regra, ou que uma coisa sempre é aquela linha reta. Mas a gente tem que, mulheres que têm o esposo fixo, elas têm menos chance de desenvolver até doenças na gravidez, por conta desse reconhecimento genético. Isso é muito legal, né? Show de bola, né? Show de bola. Deus faz tudo perfeito, né? Deus é maravilhoso. Maravilha. Não deixou nada para trás. Os mínimos detalhes ele se preocupou, né? Exatamente.
Doutor, a atividade física, como para tudo na vida, né, é muito importante. A atividade física para o homem em relação à área sexual também? Sem dúvida alguma. A atividade física, e aí eu volto a dizer, desde que bem indicado, né? Porque muitas vezes a gente pode estar aí diante de um ouvinte que não faz um tipo de exercício há 10 anos. Leva uma vida sedentária e já quer começar como atleta, né? Exato. Então a atividade física ela também deve ser bem indicada. Progressiva. Isso, e o profissional da saúde é o mais indicado para ajudar nesse sentido. Mas sem dúvida alguma, a atividade física, ela ajuda o organismo como um todo a funcionar melhor, sabe? Então, desde a circulação sanguínea, a liberação de hormônios, o funcionamento do intestino, o apetite, tudo funciona de forma melhor, otimizada, potencializada. Então, a atividade física para se melhorar a vida sexual, sem dúvida alguma, é uma bênção. Ou seja, desde uma caminhadazinha matinal até uma academia, Sim. tudo isso é importante, né? Toda atividade bem indicada, ela é bem-vinda, ela vai trazer benefícios, né? E isso é notório, isso é muito legal. As pessoas que estão sedentárias e começam um programa de atividade regular, elas não demoram muito a reconhecer e perceber os benefícios que isso tem para o corpo, sabe? Às vezes, o pessoal está em casa ouvindo e fala, mas é tão difícil, né? Eu sair para caminhar, eu começar aquela academia. Mas quando se vence essa barreira da inércia, né? Do estar parado até começar e se pratica com regularidade, a gente vê que é um dos elixires da vida que Deus deixou para nós. A atividade física é maravilhosa e altamente recomendada quando se tem indicação para melhorar a saúde geral. A saúde sexual, mais ainda. Doutor, outra coisa, agora vamos lá, a questão do medicamento para ajudar o homem na questão do desempenho. Sim. Os famosos Viagra, Azulin, existe efeito colateral para esse remédio? Sim, toda medicação, ela pode, não quer dizer que vai ter, sabe? A grande maioria dos nossos pacientes experimenta o tratamento sem efeito colateral nenhum. Mas até uma dipirona, que a gente toma para dor de cabeça, ela pode ter efeito colateral. Às vezes alguém está em casa e já tomou dipirona e deu aquele sono absurdo. É um tipo de efeito colateral. Mas tem gente que toma medicações e tem dor de estômago, dor nas costas. Os efeitos colaterais podem acontecer. E sabe quando aumenta a chance de ter efeito colateral? Quando a pessoa toma sem indicação. Ou sem indicação médica, melhor dizendo. As medicações, todas elas então têm esse potencial. Mas quando bem indicadas de forma potencial, a maioria delas não vai apresentar nenhum tipo de efeito colateral, sabe? E isso é muito importante porque reforça aquele conceito da gente. Visitas regulares ao médico, cuidar da saúde, não esperar adoecer para ir visitar o médico, isso é muito importante. Quando a gente experimenta efeitos colaterais, existem formas outras também de se contornar isso e de se continuar um tratamento com sucesso, sem ter que abandonar o tratamento, né? Eu tive efeito colateral, isso quer dizer que para mim já não funciona mais nada, eu estou perdido. Não é por aí. Existem enormes quantidades de medicamento, o arsenal é muito extenso para que a gente consiga alcançar o objetivo, sabe? Eu já vi casos e até ouvi relatos de pessoas que tiveram problema na próstata, fizeram cirurgia e depois tiveram disfunção, tiveram algum tipo de problema nessa área. É comum isso? Sim, acontece. De fato, acontece muito. Condições como hiperplasia prostática benigna ou o próprio câncer de próstata e o tratamento para o câncer de próstata, né? Eles podem afetar, sim, a vida sexual. Aquelas pessoas que fazem a cirurgia da próstata, os homens que têm a retirada total da próstata, com alguma frequência eles experimentam impotência sexual, que é tratável, inclusive, pastor Gil Mendes. É interessante comentar isso. Não é porque o homem tratou o câncer de próstata e retirou a próstata por completo que a vida sexual dele acabou. Não. Temos hoje inúmeras formas terapêuticas, um arsenal muito grande de coisas para fazer para ele voltar a ter a vida sexual. Então, de fato, isso é muito importante. Desde uma terapia até recursos mais avançados, né? Sim, desde recursos clínicos simples até cirurgias mesmo. Até cirurgia? Sim, existe um tipo de cirurgia, e esse deve ser reservado para o último do último caso, Sim. sabe? Onde se faz o implante de prótese. Sim. Onde aquele tecido ele já não funciona, já não tem mais expectativa. E como é que a gente sabe isso, né? Através da entrevista particular, do exame particular, e de se esgotar todas as outras formas de tratamento, até se chegar nessa, que é a mais radical de todas, né? Eu particularmente até hoje, em mais de 2.000 casos que eu já atendi,
eu me lembro de um ou dois que eu indiquei para cirurgia mesmo. Então, graças a Deus, os recursos têm avançado muito e para se chegar numa cirurgia, tem que se protelar muito o tratamento, tem que se deixar muito de lado, até a doença chegar no nível irreversível. A grande maioria não vai precisar desse ponto, sabe? Que bacana, doutor. O nosso bate-papo está muito legal, mas para finalizar, já 18h50, queria que você deixasse aí, o tempo voa, né? Voa, a gente tem que... O tempo voa. Queria que você deixasse um conselho para os homens que estão nos ouvindo, nos assistindo também. Hoje rádio virou TV, né? As mídias sociais. As esposas que estão nos acompanhando, retransmitir esse conselho aos esposos. E queria que o senhor deixasse uma palavra a todos os homens que estão nos ouvindo. Posteriormente, essa live fica salva no feed aí do Instagram, no Facebook. E quem estiver assistindo agora ou depois, posteriormente, venha ouvir esse seu conselho. Com certeza, pastor João Mendes. Meus amigos de casa e minhas amigas, eu gostaria de começar relembrando uma mensagem, que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então é nosso dever cuidar dele, né? A ciência já vem provando que tudo que está nas Escrituras com relação à saúde é verdade. Nós temos que a saúde sexual, a disfunção erétil no homem, ela é um fator de risco para doenças graves que levam à morte. Ou seja, se a gente descobre uma doença hoje e já começa a tratar, você pode prolongar a sua vida por longos anos. Isso tudo significa cuidado com o próprio corpo, cuidado com o templo do Espírito Santo. Nós temos essa honra, essa graça de abrigar o Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Então, que cuidemos dessa casa, cuidemos desse templo. Você esposa, você filha, que tem aí o pai já numa idade que necessite mais de cuidados, guarde essas informações no seu coração, passe-as adiante também, passe para o seu pai, para o seu irmão, para o seu marido, e que tenha certeza, com cuidados precoces, a gente tem, com a graça de Deus, com a permissão dele, condições de trazer uma vida longa, trazer uma vida prazerosa, saudável, para a maioria absoluta das pessoas. Então, o recado que fica é que nos mantenhamos vigilantes, porque devemos, com obrigação, cuidar bem do templo do Espírito Santo, que é nosso corpo, e que, em nome de Jesus, tudo fica bem a partir da fé e do cuidado. No mais, estamos sempre à disposição. Glória a Deus. O seu consultório fica no centro? Onde é o seu consultório? Sim, nós trabalhamos ali na Alfredo Balena, perto ali do João Esteves, do Hospital das Clínicas. Trabalhamos mais, esse período de janeiro, né, com as coisas um pouco incertas, está um pouco mais devagar, mas a gente sempre atende agendamentos prévios, né, por telefone com o pessoal, e aí tratamos... Particular e plano de saúde também? Plano de saúde ainda não. Ainda não. Nesse momento só particular. Só particular. Isso. Tem um endereço, um site, ou algum contato, alguém que queira procurar, doutor? De repente alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, gostou do bate-papo, esse homem se convenceu que precisa buscar ajuda. Não tem nada de feio, de humilhante, vergonhoso não. Eu já vou fazer uma fichinha aqui. Exatamente. Na verdade, eu acredito que o que seria motivo de vergonha perder a saúde por um preconceito, né? Exatamente. Sem dúvida alguma. E aí, pastor João Mendes, eu quero aproveitar e dizer de antemão que durante todo esse período, essa trajetória que o Senhor nos permitiu trilhar, nós temos para esse ano de 2021 a modificação total do nosso modo de trabalhar, né? Sim. Até o ano passado, e aí o pastor Jorge já comentou algumas vezes aqui também, que a gente trabalhava com saúde sexual masculina especificamente, e que a partir desse 2021, para a honra e glória do Senhor, trabalhando com casais, com um projeto completamente novo, e que as novidades desse bebê que está nascendo aí, a gente vai ter em breve para divulgar, sabe? É um modo novo de trabalhar que vai focar no casal. No casal. O homem e a mulher, cada um como uma célula, mas que juntos formam um organismo, e que precisa ser tratado com todos os cuidados. Então, se antigamente a gente só recebia o homem para se tratar, e eventualmente a esposa como parceiro e como ouvinte, hoje não. Hoje a gente quer trazer a esposa como paciente, como alvo de tratamento também. Que legal. E não só eu, claro, nós temos toda uma equipe por trás, inclusive minha esposa trabalhando junto nesse projeto. Como sua esposa também? Sim. Que legal. Então, acontecia muito, a gente tratava o homem e a esposa ficava, mas será que se eu fizer tal coisa funciona? E a gente tinha que simplesmente direcionar porque o público era só masculino.
E aí a gente veio entender com o tempo que a vontade do Senhor é trabalhar com um casal. Então a esposa que quiser melhorar a sua autoestima, melhorar o seu desempenho, a parte estética, a parte física, a parte biológica, nós temos tudo isso hoje em dia para, enfim, tratar o casal, sabe? Trazer alegria para a família. Que novidade boa para 2021, viu? Até que enfim tá chegando coisas boas, né? 2021 vai vir recheado aí de muitas coisas boas. Em nome de Jesus, porque 2020 foi muito judiado, né, gente? Foi puxado. Doutor Adriano, eu só tenho a agradecer, meu irmão. Foi um prazer estar se tornando um parceiro aqui nosso da rádio. Vamos depois bolar outras coisas juntos aqui para abençoar os nossos ouvintes nessa parceria de sucesso. E eu tenho certeza que foi muito esclarecedor o nosso bate-papo, ajudou muitas pessoas, em especial os homens de plantão que estão nos ouvindo aí e nos assistindo, tá bom? Alguma coisa a acrescentar e as considerações finais, doutor? Pastor Gimenez, eu só gostaria de agradecer muito a oportunidade, dizer que foi uma honra para mim estar aqui hoje falando a todos de casa, e que sou um servo à disposição, quando precisar, só me chamar. Aceitamos sugestões de temas e tudo mais. O mais importante para a gente é servir, estamos à inteira disposição. E muito obrigado a todos. Que maravilha. Olha que bacana. Tivemos aí um bate-papo muito legal com o doutor Adriano Damasceno, falando sobre a saúde sexual masculina. Compartilhe essa live com os amigos, parentes, que com certeza vai ajudar muito esse homem aí, que às vezes tem resistência para buscar ajuda, buscar um tratamento. Você viu nesse bate-papo aí, é super comum, tranquilo, você buscar essa ajuda. Agora, em Belo, são pontualmente 18 horas com 56 minutos.